Você vive se matando para fechar as vagas? Pois é aqui que a gente vai tirar esse peso das suas costas. Assista o vídeo até o final que eu vou te mostrar como. Eu sou Cláudio Menezes e esse é o canal da Meios, onde você pode ver tudo que tiver relacionado à mentoria, à liderança, enfim, tem muita coisa para você ver aqui nesse canal. Pode ter certeza que não vai ser desperdício do seu tempo. Agora, presta atenção, eu tenho 5 pontos nesse vídeo, como eu já mencionei, 5 pontos chave para você poder trabalhar tranquilamente nas suas vagas, mas isso vai acontecer antes de você começar a contratar. É o antes. O segredo está nisso. Assista até o final esse vídeo, não vai perder tudo, porque vale a pena. Segura aí. Não se esqueça de se inscrever, você que está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever. Esse canal foi preparado, dedicado para você, profissional de recursos humanos, ou que não é profissional de recursos humanos, mas trabalha na gestão de pessoas, trabalha com gente. É aqui que você vai aprender muita coisa. A ideia é resolver. E com detalhe, tá? Nós vamos falar da realidade, o que de fato acontece dentro das empresas, o que os profissionais de RH passam realmente. Então a gente vai discutir muita coisa aqui. Então não deixe de se inscrever no canal, já dá aí o seu like, dá o seu joinha, enfim, acompanhe, porque com certeza você vai agregar muito valor aí pro teu conhecimento e tudo mais. Eu sou Cláudio Menezes e tenho nada mais nada menos que mais de 30 anos trabalhando com recursos humanos. Então posso afirmar de carteirinha, de camarote, que olha, tem muita coisa pra gente ver por aqui. E a gente não está falando só de 30 anos para trás, não estou falando de hoje, porque tem muito problema, muita coisa para resolver nos dias de hoje que vem de lá de trás, desde a época da Revolução Industrial. É uma coisa, é longa, gente, é longa. Aqui no nosso país, Brasil, nem se fala, né? Pois é. Mas enfim, vamos nessa. Sem mais delongas, vamos falar do vídeo de hoje. Vamos apresentar, vamos trabalhar aqui, deixa eu lá só fazer uma transiçãozinha. Muito bem, então presta atenção aqui no que eu vou falar para você. É sempre importante entender que processos, quando nós falamos de processos relacionados à seleção, à retenção de profissionais talentosos, de pessoas de qualidade, a gente sempre precisa pensar que tudo que você vai entregar para ele tem que ter uma relação interessante para ele, para o negócio, ou seja, para a empresa. A questão é, quando você vai trabalhar uma vaga, existem 5 pontos que são fundamentais para você poder trabalhar com mais tranquilidade, ter aquela folga. Eu não estou dizendo que você vai trabalhar menos, mas você vai trabalhar pelo menos mais tranquilo, ok? Vamos lá, o primeiro ponto que eu quero abrir para vocês aqui, então presta muita atenção, é defina os perfis de descrição de cargo. Fala assim, poxa, mas eu já tenho na minha empresa. Ok, essa descrição, ela foi revisada, ela está atualizada. Se não existe, faça uma descrição de cargo. Por quê? Porque, gente, vamos lá, como é que você pode contratar pessoas se você não combina com a própria empresa? Quais são os perfis de profissionais que você vai ter dentro da tua empresa? Aí vira uma bagunça. Por quê? Porque na hora que surge uma vaga, todo mundo quer dar pataco, todo mundo quer dar opinião de como tem que ser a pessoa que vai entrar. Uma vez que você definiu a descrição de cargo, tudo vai ficar muito mais simples, muito mais simples. Então essa é a primeira dica. Você precisa efetivamente criar, definir os perfis de cada cargo que existe na sua empresa. Ah, mas a minha empresa tem menos de cargo. Não importa. Você tem que ter uma descrição. Por quê? A descrição ela tem 2 funções. Ter ali, aspas, um manual, né, para você contratar as pessoas. E também você passa a rever se quando você vai contratar alguém, se a própria descrição está furada. De repente você tem que rever alguma coisa. Às vezes se pede demais um cargo e talvez não precisasse de tanto. E aí começam as dificuldades de contratar. Faz sentido? Muito bem. O segundo ponto-chave que a gente vai destacar é estabeleça regras para contratar. Aqui já começa um negócio muito interessante. Vou explicar para você. Presta atenção no que eu vou falar agora. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. A regra, quando você institui uma regra, não é você que está colocando a regra no jogo. Não é você. A empresa instituiu isso. Então ela passa a ter, aspas, força de lei. Então não dá para as pessoas começarem a burlar. Um dos problemas que se enfrenta, eu tenho certeza que você enfrenta isso, é que não tem regra. Cada um pede do jeito que quer, a hora que quer, do jeito que quiser.
Às vezes contrata eles mesmos, só entrega na tua mão, depois cobra porque a pessoa não era muito boa, né? Mas essa é a realidade de muitas empresas por aí. E vou dizer que até de empresas tamanho razoável, viu? Às vezes é uma bagunça que vou te falar. Mas ok, vamos lá, seguindo aqui. Para estabelecer essas regras, primeiro ponto, cria um fluxo. Como é que você quer que o seu processo funcione? Como que você quer que ele ande? Começo, meio e fim. O que é o começo? Da onde surge a vaga. Então, por exemplo, vai sair uma vaga para um setor produtivo. Tem que haver uma requisição. Essa requisição vai ser devidamente aprovada. E depois que ela for aprovada, aí você começa o processo. Muito bem? Ok. A partir daí que você criou esse fluxo, então é requisição. A partir da requisição você vai definir uma série de pontos baseados nisso. A requisição, ela por si só já vai ter uma ligação com a descrição de cargo, por isso que a descrição é importante. E aí o segundo aspecto que você leva em consideração são os prazos. A regra basicamente facilita a sua vida por causa de prazos que a gente fica que nem a loucura. Então aparecem 20 vagas, uma paulada só, padaria, né? Me manda 20, me manda 30. O problema que você tem em processos de alta rotatividade é que não tem prazo para nada, tudo é para ontem, tudo é urgente, você se arrebenta. É uma realidade, mas se eu definir um mínimo de prazo, vai ficar mais fácil, pode ter certeza disso. Primeiro ponto, para de brigar com você mesmo, porque, mas aqui não é assim, mas aqui não funciona, mas se você não começar, ninguém vai começar para você, Então, o processo de convencimento, ele vai balizado nesses aspectos, criar regras, eu fui lá botar uma regra, não aprovaram, vai de novo, por que não aprovaram? Porque eu não quero? Poxa, se você mostrar para a empresa, para quem de direito, que ela ganha financeiramente grana. Falou de dinheiro, convence qualquer um, pode ter certeza. A gente que é teimosa, mas tudo bem, vamos lá. Prazo. Então, prazo para quê? Processo de seleção. Como eu disse, vou dar um exemplo prático, tá? Entrou uma vaga devidamente aprovada. Porque aí são outros aspectos aí, aprovação, aquela coisa toda. Tá bom. Entrou a vaga. Qual que é o processo que eu vou definir? Por quanto tempo eu vou fazer o processo de seleção? Isso é bom para você controlar as suas vagas. Isso é bom para a empresa entender que, olha, não adianta você bater na minha porta daqui 2 dias, 1 dia e falar, já pegou? Já tem a pessoa aí? Porque você definiu o prazo nessas regras. Você definiu o prazo, depois você vai definir uma aprovação do candidato, da candidata, daquela pessoa. Então, assim, nos prazos para processo de seleção, você vai ter triagem de currículo, você vai ter o processo em si, o processo podem ter várias etapas, então você vai definir quais são essas etapas. Depois você tem a aprovação da pessoa, efetivamente, tudo isso com prazo, ok? E por fim, você definitivamente marca uma integração ou, como se diz hoje, onboarding. Você marca a integração da pessoa, a admissão da pessoa dentro da empresa. Beleza? Beleza. Essa segunda chave de estabelecer regras, ela é fundamental para que você comece a tirar aquela neurose, aquela loucura toda que você acaba enfrentando dentro da sua empresa. Aí eu vou lá para a chave 3. Crie modelos de processo para diferentes níveis de cargo. Não dá para colocar tudo numa mesma caixa, tudo numa mesma sacola. Não dá. Você tem que ter processos seletivos, processos de contratação diferentes para níveis de cargo. Vamos lá. O nível gerencial é um modelo de processo. O nível supervisão é outro. O nível operacional é outro. Se quiser, mas para facilitar operação e execução é uma linha, tático outra linha, estratégico outra linha. Definiu 3 níveis ali, beleza. Por que você vai definir isso? Por que é importante definir isso? Vamos lá. Porque você cria um fluxo para isso também, não pode esquecer. Você vai dizer, vai ter entrevista, que mais que pode ter? Vai ter teste, que mais que pode ter? Vai ter dinâmica. Pode ser que para alguns cargos você não precisa aplicar dinâmica ou ter teste. Para outros é fundamental. Para outros você pode até ter outras coisas. As entrevistas, elas serão como? Elas serão online no primeiro momento, num segundo momento serão presenciais. Como é que vai ser isso? Às vezes a própria jornada de trabalho daquele profissional vai ser híbrida ou remota. Talvez todo o processo seja feito remotamente. Por isso que é importante criar modelos de processo de seleção, modelos de processo de trabalhar cada vaga. Se você não fizer isso, de novo, fica bagunçado. Mas aqui a gente já faz isso, a gente já tem isso. Aonde está escrito isso? De que forma que isso está instituído na empresa? Porque se estiver na cabeça só,
Não é a mesma coisa. Você tem que literalmente decretar o modelo. Quando você decreta os modelos, toda a empresa funciona nestes modelos. De novo, não é o RH que está dizendo, é uma instituição, ou melhor, foi instituído pela empresa, onde o RH administra o processo, a gestão de pessoas, desta maneira. Ponto. Está aprovado pela alta direção da empresa. A partir daí, você para de gerar alguns conflitos até. Que a gente escuta, mas o pessoal do RH também, mas a pessoa é lerda, a pessoa não sei o que. Escuta de tudo. A gente acaba escutando de tudo, correto? Então, se você criar esses modelos por nível de cargo, acaba esse tipo de coisa. Porque as pessoas vão entender, lembra, no item na chave 2, você tem regras com prazos. Vamos dar um exemplo simples. Vamos imaginar que o seu processo seletivo, voltando lá para a chave 2, seu processo seletivo ele vai rolar do dia 6 ou 5º dia útil de cada mês e vai até o dia 20. Por que isso? Porque é um período razoável para você trabalhar, ele não impacta no seu processo de folha de pagamento, não impacta na sua inserção do profissional na folha de pagamento, no seu processo admissional. Você tem que fazer o cálculo de prazo imaginando que, uma vez aprovado, ele tem a outra parte, que é antes da integração, na maioria dos casos, que é fazer exame, verificar se a pessoa está apta. Tem várias coisas que você vai fazer antes dela começar. Ok? Muito bem. Feito isso, aí você determina um prazo de entrada da pessoa. Um detalhe, nessas regras, e eu já fiz isso em algumas empresas, você tem data para tirar pessoas da empresa, para demitir. Sim, por quê? Porque quando você gera um processo demissionário, é claro, exceto quando se é uma falta grave, a pessoa cometeu uma coisa que não tem o que discutir, você trabalha exceção como exceção, ok? Exceto esses casos, você consegue colocar prazo também. Olha, você quer demitir alguém, você vai demitir neste período aqui. Ponto. Porque o processo dentro da área de recursos humanos, o processo burocrático e tudo mais, funciona melhor. Existem regras que você pode falar assim, não, o processo vai ser sempre antecipado do dia 15. E por que normalmente se faz isso? Porque antes do dia 15 eu não pago um 12avos em certas situações, enfim, né? Então você tem algumas regrinhas ali do jogo que você pode pensar nisso também. Muito bem. Chave 3, criou os modelos de processo, tudo ok? Tudo belezinha? Tudo bem até aqui? Tá bom. Quarta chave. Qual é a quarta chave? Estabeleça os canais e ferramentas que você vai usar para te auxiliar no processo de seleção, para auxiliar na contratação. ATS, então, hoje em dia você tem programas, você tem softwares, você tem empresas, você tem uma porrada de coisa que te entrega muita coisa com IA e aquela história toda. Bom, aqui vou pedir uma atenção para você. Não contrate qualquer empresa. Também você não precisa contratar aquela empresa que gasta uma fortuna com mídia. E não é necessariamente a melhor empresa. Você pode ter bons sistemas, você vai encontrar bons profissionais. Pense sempre na relação custo-benefício, sim. Mas pense também quem é você na fila do pão. Vou explicar o que é isso. Você tem uma empresa que não é tão grande assim. Aí você contrata uma mega empresa para atender você nesse aspecto. Você é uma empresa pequena. Se tiver algum BO, provavelmente você não vai ser atendida de bate-pronto. Mas aí é impossível. Não. Acontece. Isso acontece em todo tipo de negócio. Isso acontece com bancos. Isso acontece, às vezes acontece na nossa própria empresa. Você tem um cliente que é gigante na sua empresa e tem outro cliente que não é tão grande assim. Se a tua empresa precisa atender, quem que ele vai atender primeiro se tem dois com dor de cabeça, com dor de barriga? É só usar bom senso. Então, os ATS, eles são extremamente funcionais. E aí a dica, mais uma dica na verdade, é testa o raio da ATS. Teste o modelo. Como que eu testo? Dá uma dica fácil. Crie um currículo ideal. Aquele que você fala assim, esse currículo eu aprovo, esse currículo é da pessoa que aprova. Joga para dentro do sistema. É literalmente fake mesmo. Esse currículo tem que voltar para a tua mesa, tem que voltar para dentro da empresa. Ele tem que passar pelo processo todo e chegar na tua mesa. Se ele não chegar, tem alguma coisa errada aí. O sistema não está tão apurado. Vê que é uma maneira muito simples, muito simples. E vou te falar, pode acontecer. Porque algoritmo é criado por um ser humano. Ele vai aprender, mas ele é criado por um ser humano. Então, presta atenção nisso. Muito bem. Outro aspecto são empresas com quem vocês vão trabalhar. Você pode determinar que além de ter um sistema interno ou ter modelos de IA, você vai trabalhar com outras empresas. Ou seja, eu posso ter empresas terceirizadas,
então eu terceirizo uma mão de obra dentro da minha empresa, eu preciso indicar para aquela empresa terceirizada que tipo de mão de obra, que tipo de profissional eu quero. Então eu tenho que estabelecer esses canais e ferramentas. Outra coisa, eu quero trabalhar o quê? Eu vou trabalhar com headhunter? Eu vou trabalhar com uma agência? Tipo de empresa vai trabalhar comigo para as vagas? Eu posso determinar, por exemplo, que vagas do alto escalão ou vagas estratégicas, vou trabalhar com o headhunter. Quem é o headhunter? Como é que ele funciona? Então, estabeleça canais e ferramentas. E aí você também tem uma coisa muito interessante, que são os processos internos. Os processos internos, eles são os mais baratos, muitas vezes os mais eficientes. E por que ele é mais eficiente? Porque todo mundo conhece alguém. Você pode não ter a pessoa dentro da sua própria empresa, mas se você divulgar para as pessoas de dentro da empresa, pode ser que você tenha uma grata surpresa de ter um bom profissional batendo na sua porta. O cuidado é claro, eu vou falar por mim, tá? Minha opinião. Cuidado é claro quando as pessoas indicam pessoas da família. Algumas empresas não ligam. É preciso tomar cuidado. Por quê? Eu já trabalhei em lugares que trabalhava, por exemplo, quase a família inteira lá. Então, alguém adoecia, o negócio pegava, ficava meio esquisito. Existe uma máxima que fala assim: não contrate pessoas que você não pode demitir. Então, cuidado aí, né? Cuidado com isso. Mas o processo interno, ele é um dos mais interessantes que existe. Então, essa é a quarta chave, tá? Para você parar de se matar para contratar. E por último, não menos importante, a quinta chave é: prepare-se para o processo. Eu tenho a sensação às vezes que todo mundo acha que é assim: eu vou trabalhar com recrutamento e seleção, vou trabalhar com talent acquisition. Depois eu falo para vocês assim: tem diferença? Tem, mas eu vou falar por mim. Eu aprendi, a minha escola, desde lá na década de 90, eu sempre contratei pessoas, sempre pensei em contratar pessoas que atendessem os anseios da empresa, que sejam competentes, que tenham qualidades, que sejam um ponto fora da curva, ou seja, que eles possam ser perenes nas empresas. Eu nunca contratei ninguém pensando assim: isso aí vai durar nada, é um cargo qualquer cargo é importante, qualquer cargo é importante. Então, não importa do que a gente chama o processo, o importante é o que você entrega no seu processo. Muito bem, então prepare-se para o seu processo. O que é preparar para o processo? Você, profissional de RH, precisa conhecer a empresa que você trabalha. Conhecer a empresa, né? Falar assim: eu trabalho na empresa aqui, ela fica no endereço tal. Não é isso. Conhecer a empresa é o que ela faz, por que ela faz, onde é que ela quer chegar. Você tem essas informações, você consegue trabalhar o profissional que você está indo atrás de uma forma muito mais inteligente. Porque você, entendendo a tua empresa, você entende o perfil de fato de pessoa que você vai contratar. Você não vai se balizar apenas na descrição de cargo. Você não vai ficar ali. A descrição, perfil, ela vai no limite, num ponto. Quanto mais você conhece a empresa que você está inserida, mais interessante fica o seu processo. Mais você vai entregar o seu melhor dentro do processo. Beleza? Segundo, entenda as atividades da vaga. Então, assim, o que a pessoa vai fazer de fato? De fato. A descrição diz que ela faz isso. Não. Vai lá na área. Vai lá conversar com a pessoa. Estabeleça esse relacionamento. Não é depois. Fica mais fácil, vai facilitar a sua vida. E por último, estabeleça um plano de ação. Então, como que vai ser o processo? Estabeleça o seu plano de ação. Você já criou o fluxo, Aí vamos lá. Para uma vaga, ok. Para 10 vagas é outro modelo. Para 5 vagas é outro modelo. Para vagas em diferentes setores é outro modelo. Então, estabeleça um plano de ação. Você já não definiu os prazos? Você já não criou as regras do jogo? Beleza. Agora o que você vai fazer? Vai definir simplesmente como é que vai funcionar o jogo para você atender isso. Simples, né? Bom, essas são as 5 ferramentas, as 5 chaves para você poder trabalhar nesse sentido. E por que eu quero deixar claro isso para você? Veja, esse vídeo, ele é um vídeo, eu diria que tem um prazo razoável, mas presta atenção nisso. Você quer parar de se matar para ficar, eu fico parecendo um louco e tal? Siga essas dicas,